Vamos para mais um exemplo aqui. Resolve para mim essa equação, aquela mesmo que estava se perguntando. E se cair um valor que não é um ângulo notável? Um ângulo que eu não sei qual que é o seno, qual que é o ângulo na real que tem um seno igual àquele número estranho. Tipo como? Tipo isso aqui. Resolve essa equação para mim. Seno de x é igual a 1/5. Aí você me fala assim, peraí, seno de x é igual a 1/5, você fica pensando, qual que é o ângulo que tem seno igual a 1/5? Eu sei o ângulo que o seno é raiz de 3 sobre 2, meio, raiz de 2 sobre 2... menos meio, ou 1/5 você não sabe. Mas beleza, o que a gente vai criar então? Você já tá ligado. Uma notação que possibilita a gente representar isso. Porque isso aqui é fácil, cara. Se você bater uma tabela, tá? Qual que é o ângulo cujo seno vale 1/5, pum, vai lá e dá a resposta. Como que você escreve a sua resposta matematicamente em termos desse valor da tabela? Bom, a gente vai usar então a notação de arco seno, bem parecida lá com o arco cosseno. O que é esse negócio? Então vamos lá. Se o seno de x é igual a A, quem que é o meu x que eu estou buscando? O meu x é o ângulo cujo seno vale A. É o arco cujo seno vale A. É isso que significa essa notação arco-seno, beleza? Você pode ler assim, é o arco, é o ângulo cujo seno vale A. Beleza, basicamente é isso que está buscando sua cabeça para resolver essa equação. Qual que é o ângulo cujo seno vale 1/5? Só que você não conhece esse ângulo, né? Você não sabe de cor, então você vai deixar escrito mais ou menos desse formato. Só que tem um detalhe. Quando você pensa isso, tá? Eu estou buscando quem que é o ângulo x cujo seno vale A. Aí você bate no seu ciclo trigonométrico, tá ali, ó. Você quer que o valor de seno seja A, aí você percebe, opa, tem uma ambiguidade. Existem dois caras, né, que tem seno igual a A. Existem dois ângulos, pelo menos numa primeira volta, né? Existem infinitos, na verdade, mas pensando numa volta só, existem dois caras cujo seno vale A. Então isso aqui representa o quê? X é igual ao arco cujo seno vale A. Esse cara está falando disso ou daquele outro ponto? Ficou meio ambíguo. Então, para ficar preciso e não ter nenhum tipo de ambiguidade quando a gente usar essa notação, a gente vai combinar aqui, a gente vai definir que quando a gente usar isso aqui, arco seno de A, a gente sempre vai estar falando de um ângulo que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, de 0 a menos 90 e de 0 a mais 90. Ou seja, a gente vai estar falando sempre de um camarada que vai estar aqui, ó, nessa região que eu vou destacar de amarelo. Você concorda que então agora, se a gente combinar isso, não tem mais ambiguidade? Sempre que eu falar o arco cujo seno vale A, eu não estou falando desse cara, mas eu estou falando desse cara que está aqui. Beleza? Então, é um arco cujo seno vale A e que está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, eu determino que ele vai estar nessa região justamente para eliminar a ambiguidade. E aí, se a gente combinar isso aqui agora, que é tipo, cara, sempre que eu usar essa notação, eu vou estar falando de um ângulo cujo seno vale A e que está entre menos 90 e 90 graus. Cara, só vai ter uma opção, não vai ter mais ambiguidade na hora de usar essa notação. Então, essa notação se refere a um ângulo específico e não dois. Faz sentido? Como assim? Vamos ver uns exemplos antes de a gente voltar e resolver aquele problema? Vamos? Olha só. Arco cujo seno vale meio. Quem que é esse cara? Você poderia pegar e falar, tá, eixo do seno é vertical, eu pego aqui no meio, beleza, então tá aqui o seno vale meio. Quem são os caras que tem seno igual a meio? Você olha e fala, nó, tem dois. Tô na dúvida então. Quem que é o arco cujo seno vale meio? Pô, você sabe, é o cara que está na real aqui, nessa região destacada de amarela, porque esse é o nosso combinado. Essa anotação, arco cujo seno vale alguma coisa, vai representar o ângulo que tem seno igual àquela coisa e que está nesse intervalo. A questão de definir esse intervalo é só para eliminar essa eventual ambiguidade que pode aparecer, beleza? Então, no caso, quando é que o seno vale meio? O seno vale meio quando a gente tem um ângulo de 30 graus, né? Então, aqui, ó, 30. Então você está vendo que numa volta completa tem dois caras cujo seno vale meio, mas quando eu uso essa notação eu estou falando de um cara em específico por conta daquele combinado nosso. É o cara que está nessa região amarela, no caso então o x vale 30 graus, né? Ou π sobre 6 radianos. Sacou a ideia? Mesma coisa aqui, mais um exemplo. X é o arco cujo seno vale menos raiz de 2 sobre 2. Então você pega ali o eixo dos senos, tem que ser raiz de 2 sobre 2 negativo, desce para baixo. Aí você fala, pô, peraí, tem dois caras cujo seno vale menos raiz de 2 sobre 2. Qual dos dois que eu estou falando? Você sabe, não tem ambiguidade aqui não. A gente está falando exatamente desse cara aqui. Ou seja, quando eu uso essa notação, arco cujo seno vale menos raiz de 2 sobre 2, estou falando de quem? De um ângulo
cujo seno valha menos raiz de 2 sobre 2 e que esteja naquele intervalo entre menos π sobre 2 e π sobre 2, ou seja, a gente está falando desse camarada aqui, beleza? Quem que é esse camarada aqui? Ele está aqui então, é o menos π sobre 4, menos 45 graus. Porque você sabe que se você subir 45 graus, o seno vale raiz de 2 sobre 2. É ou não é? Seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Para o seno, então, dar menos raiz de 2 sobre 2, ficar negativo, é a gente andar 45 graus para baixo. Beleza? Então, eu estou falando do x aqui, que vale menos π sobre 4. Menos 45 graus. Então, eu estou falando desse cara e não daquele outro. Você entendeu, então? Quando eu uso essa notação de arco-seno, definindo dessa forma aqui, fazendo esse combinado de que arco cujo seno vale A representa o ângulo cujo seno vale A que está nesse intervalo, a coisa não tem mais ambiguidade. Isso aqui representa um único ângulo e não dois, beleza? Tá, então eu uso isso para dar as minhas respostas. Vamos lá. Tá aqui. Resolve para mim essa equação, dado que o x tem que estar nesse intervalo, entre 0 e π. Você fala, pô, o seno tem que dar 1/5. Você fala, tá, para o seno dar 1/5, sei lá, marca 1/5 aí. E aí você sabe, cara, para o seno dar 1/5, eu estou falando de quem? De um desses dois caras. Aí você olha aqui, ó, de um desses dois caras aqui. Ou é esse cara, ou é esse cara aqui. Aí você olha para isso e fala, cara, beleza. Qual dos dois vai entrar na minha resposta? Na real, os dois. Porque se o x pode estar entre 0 e π, os dois estão entre 0 e π. Beleza, eu não sei qual que é o ângulo cujo seno vale meio. Então eu vou ter que dar a resposta em termos daquele arco-seno. Quem que é o arco cujo seno vale meio? Ah, é os dois. Os dois têm seno meio. Não. O arco cujo seno vale meio é o ângulo que tem seno... Meio não, desculpa, 1/5. Né? O arco cujo seno vale 1/5 é o ângulo que tem seno igual a 1/5, mas que está aqui, ó, no primeiro ou no quarto quadrante, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então esse cara aqui, ó, é o arco cujo seno vale 1/5. Beleza? Aí você fala assim, então, beleza, então a sua resposta aqui vai ser quem? O x é igual àquele cara, o arco cujo seno vale 1/5, ou o x vai ser igual a quem mais? Quem seria a sua outra opção? Seria esse cara. Mas que cara que é esse, né? Vamos lá. Tá aqui, ó, o arco cujo seno vale 1/5 e esse outro cara. Você está vendo que a coisa é simétrica. Então aqui, ó, eu andei um certo ângulo alfa. Que ângulo alfa é esse? É esse aqui. Arco cujo seno vale 1/5. E aqui eu ando o mesmo ângulo alfa. Então esse cara, você pode entender que ele é quem? Esse cara é π menos o arco cujo seno vale 1/5. Concorda ou não? 1/5. Ou seja, é como se eu pegasse e andasse π 180 graus, depois voltasse alfa, que é o arco cujo seno vale 1/5. Ah, então eu consigo representar esse outro ponto em termos dessa notação aí de arco-seno. Vamos colocar aqui, ó. Ou não esquece de ir no link da descrição para baixar materiais complementares relativos a esse conteúdo, hein? Tá aqui. Beleza? Então o x é π menos arco cujo seno vale 1/5. Então você viu que, cara, usando essa notação eu consigo dar as duas respostas sem nenhum tipo de ambiguidade. Eu sei muito bem quem é esse cara e eu sei muito bem quem é esse cara aqui. Então essa notação arco-seno, ela representa, ela possibilita a gente representar um arco ali que a gente não sabe muito bem quem é de cabeça, porque eu não sei exatamente quem é o ângulo que tem seno 1/5, mas eu consigo representar e olhando uma tabela eu conseguiria bater o olho e saber quem que é esse cara. Beleza? E resolve agora para mim essa mesma equação, agora o x podendo ser qualquer número em uma volta completa. O que vai mudar? Nada, né? Por que nada? Porque as nossas soluções são realmente só ali em cima, né? Então o fato de eu expandir, de eu aumentar meu espaço de possíveis valores que x pode assumir, não muda nada. Você vai lá, o x agora pode assumir qualquer valor, beleza, mas os valores que de fato me interessam, quando o seno vale 1/5, eles estão só aqui em cima, no primeiro e segundo quadrante. Então, quando na letra B, né, eu aumento meu espaço de valores possíveis para x, eu não mudo a minha resposta. Porque, no caso, os valores de x que satisfazem a equação, eles estão só na parte de cima mesmo, entre 0 e π. Sacou a ideia? Aí, se ele quisesse agora todas as respostas possíveis, cara, é só você somar 2kπ aqui, porque aí você fica dando volta em torno desse cara, e somar 2kπ aqui embaixo, porque aí você fica dando volta em torno desse cara, não teria segredo nenhum. Faz sentido? Então é importante você conhecer e entender muito bem a notação arco-seno.